Muito bem, olha só, rapaziada. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estou trazendo aqui em primeira mão com exclusividade o estado de saúde do nosso presidente Jair Bolsonaro, que teve que ser conduzido às pressas, né, cara, para o hospital mais próximo, em que se sentiu mal. Enfim, ele se sentiu mal em consequência daquela facada que você sabe muito bem da Adélio Bispo lá em 2018, quando ele estava concorrendo à presidência. Pois bem, sendo assim, nosso presidente Bolsonaro foi socorrido, e os médicos aqui, que vocês vão ver aqui daqui um pouco mais, vocês vão ver no vídeo com exclusividade o que os médicos falam da atitude do estado de saúde de Jair Bolsonaro. Entendeu? Vamos pro vídeo então. Médico, o Hospital Rio Grande informa que no dia 11 de abril de 2025, por volta das 11h15 da manhã, deu entrada nesse nosocômio o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, proveniente do Hospital de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. A transferência foi realizada por meio de remoção aérea, utilizando o veículo de asa rotativa da PM do estado do Rio Grande do Norte, Cialpaé, com destino inicial ao Hospital Valfredo Gugel, sendo posteriormente conduzido em ambulância do SAMU Natal até o Hospital Rio Grande. O paciente apresentou-se com um quadro de distensão abdominal e dor, tendo sido prontamente atendido pela equipe clínica e cirúrgica do hospital, sob a coordenação do Dr. Hélio Barreto, e pelos cardiologistas Álvaro Barros, Dr. Marcelo Cascudo, Dr. Madison Vidal, além da direção e gerência médica do hospital, sob os cuidados do Dr. Luiz Roberto e Dr. Fernando Carriço. O senhor Jair Bolsonaro encontra-se hospitalizado com parâmetros vitais estáveis, recebendo hidratação venosa, profilaxia antibacteriana e realizando exames laboratoriais complementares. Está programado a realização de exames de imagem com contraste para melhor avaliação do quadro clínico. Está sendo realizado neste momento. No momento, a condução do caso permanecerá clínica, ou seja, sem evidência de cirurgia para o momento. O paciente está consciente e orientado, sem dor após analgesia, e a depender dos resultados dos exames. Um adendo aqui que eu quero deixar para vocês aqui antes de nós prosseguir o vídeo, que assim, ó, provavelmente ou certamente a esquerda agora está em festa, né? Com a situação de saúde do nosso presidente aqui, a esquerda toda deve estar em festa. Eu vou trazer um vídeo mais tarde aqui, um pouco mais adiante, depois desse vídeo que vocês podem assistir ele também, depois que eu colocar, que vai ter alguns da esquerda, vocês vão ficar surpresos o que eles vão estar falando. Exames de imagem será discutida em comum acordo com a família a necessidade de eventual remoção para outros centros especializados. Ok? Então, por enquanto, não há necessidade de cirurgia. Por enquanto, não há necessidade de cirurgia. Fala, meu presidente, Deus é contigo, presidente. Melhorou da dor, está sondado, sonda nasográfica, que é o procedimento padrão para diminuição da pressão intestinal, e a resposta foi positiva, que a primeira resposta clínica é a diminuição da distensão e da dor. Deus. E o próximo é a voltar a ter a funcionalidade fisiológica do intestino, ou seja, eliminações de gás por arroto, por flatos e a própria evacuação. Doutor, tem alguém da equipe médica dele acompanhando aqui? Tem. Os 3 médicos dele estão acompanhando de São Paulo. Vamos lá que vai dar tudo certo. Que é o cirurgião, Dr. Leandro, e o Dr. Birolini, que está se deslocando para Natal nesse momento. A médica particular dele também está na equipe acompanhando. Como é o nome dela? Certo? Acho que é Luana, não gravei de Em relação à dor, a região da dor, a gente tinha ouvido falar que seria na mesma que a do episódio, né, que ele teria sofrido. A dor abdominal dele é uma dor difusa, é uma dor abdominal difusa, ela não tem uma localização específica, que inclusive na avaliação clínica, somado com isso de não ser uma dor que tem um ponto focal, é uma dor difusa no abdômen, junto com o exame clínico que está sendo feito, um dos casos, uma das preocupações que se tem para paciente que é submetida a múltiplas cirurgias como ele, são as hérnias internas, os encarceramentos ou estrangulamentos da hérnia, rotações do intestino e prende o intestino, e aí isso aumenta a dor. A princípio, clinicamente, ele não tem evidência de que isso tenha acontecido, vai ser confirmado agora pelo exame de imagem. São esses exames que vão indicar se ele deve ficar aqui
durante a tarde, noite, final de semana, ou se ele já pode voltar para São Paulo ou para cá? Essa é uma decisão da família. Clinicamente, o ex-presidente está tão estável que ele teria condições de remoção em UTI aérea, ou seja, uma remoção acompanhada por médicos e enfermeiros. Queria aproveitar para agradecer a nossa equipe de enfermagem aqui, na figura do Luiz Eduardo, da nossa gerente Renata, que prontamente estão lá assistindo, né, e muitas vezes nem aparecem muitos médicos, né? A enfermagem foi brilhante, quem está cuidando dele lá, efetivamente, assim como o Dr. Madison Vidal, que é o anestesista das crianças, que você conhece bem, está exclusivamente lá do lado do presidente. Senhor Luiz, está sem dieta, que está suspensa a possibilidade de uma cirurgia nesse momento? No momento, na avaliação clínica, não há indicação de cirurgia. Porque às vezes, quando você faz o exame, a anamnese, a história física, mas principalmente o exame físico do paciente, existem evidências que denotam a necessidade de cirurgia naquele momento. Um abdômen muito doloroso, um abdômen que o seu paciente não aguenta que você comprima, um abdômen em tábua, que é como está na descrição do livro, um abdômen muito duro. São sinais clínicos de um abdômen agudo, obstrutivo ou infeccioso. Ele não tem esses sinais. Ele tem uma distensão abdominal, mas ele não tem sinais clínicos que falem da necessidade de intervenção cirúrgica. Isso pode mudar depois do exame de imagem? Pode. E aí nós informaremos aos senhores. O senhor acredita nisso? Não. Porque a clínica é soberana. Tá certo? Você tem condições de dizer se essa dor que ele relata assim, que começou realmente em Natal, se ele vinha sentindo algumas coisas que estavam caminhando para essa dor, ficar tão aguda assim? A dor começou pela madrugada. Cada pergunta. Ele consegue se alimentar? Não pode se alimentar. Não pode se alimentar. E quais Não são os pode. procedimentos que foram feitos desde que ele chegou? O senhor falou de sonda nasogástrica, Analgesia, hidratação venosa, sonda nasogástrica, realização de exames laboratoriais e exames de imagem, além da avaliação clínica dos especialistas. Doutor, só para tirar uma dúvida, não ficou claro na resposta que o senhor deu ao colega, se essas dores têm relação com aquele episódio da facada em 2018. Absolutamente, sempre terá. Sempre terá. Tudo que acontecer com o presidente do ponto de vista abdominal, doravante, estará relacionado àquele episódio e à multiplicidade de cirurgias às quais ele já foi submetido. Tá certo? Essa é uma verdade absoluta para todos os pacientes. Bom, muito bem. Vocês ficaram sabendo desse vídeo aqui. A situação do presidente não é muito boa, né? Os bastidores a gente sabe muito bem como funciona. O médico acabou de pronunciar, disse que tá tudo bem, que tá tudo ok, mas a gente sabe muito bem que aquela facada prejudicou Bolsonaro, até hoje prejudica ele. Coisas que vocês não sabem, que ficam nos bastidores, que a mídia não traz aqui, sobre a situação de saúde de 2018 para cá, sobre o do presidente, todo o peso que ele sofreu na presidência, enfim, perseguições políticas que ocorrem até hoje, isso tudo vai afetar a saúde do presidente. Se você ainda não seguiu o canal, segue, se inscreve e clica nesses vídeos que estão aparecendo no card aqui ao lado aqui, e principalmente se inscreve aqui em cima para você ficar por dentro de todas as notícias que eu trago aqui no canal. Valeu? Partiu!